Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar então a introduzir o assunto de oncologia, né? Nós vamos começar a ver as neoplasias, especificamente cada uma, e a gente vai começar pelo maior grupo de neoplasias que existe, que são as neoplasias que acometem a pele, o sistema tegumentar, né? Então, dentre todos os sistemas, a neoplasia de pele, elas são as mais afetadas, né? A gente vai explicar o porquê. E então a gente vai dividir essa neoplasia de pele em várias outras. E a gente vai, nesse vídeo, falar uma introdução da pele, da anatomia, da histologia, das funções, das células que são formadas, para a gente saber qual é a origem. Tá? Todos os tecidos neoplásicos, todos os tecidos orgânicos, se você quiser saber, qual é o tipo de neoplasia que vai cometer aquele tecido, você tem que observar quais são as células que ali se encontram. Né? Então, é muito fácil. Se você tem um tecido onde tem um tipo de célula específica, é essa célula que vai gerar essa neoplasia. Né? Então, na pele, é da mesma forma. Bom, então, antes de falar de neoplasias de pele, né, a gente tem que falar um pouquinho da própria pele. Então, é aqui dividido em duas partes, né, parte 1 e 2, onde nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho de anatomia, fisiologia, de histologia, os constituintes, quais são as neoplasias mais comuns de pele, tá? Bom, então, fazendo uma revisão da pele, né, a gente já começa pelas etiologias. Quais são as causas que levam ao aparecimento de neoplasias de pele? Por quê? A pele é o órgão mais afetado, é o tecido mais afetado do animal. Então, aqui nessa foto aqui, tirada do livro, né, do Calton, eu tenho fatores exógenos, ou seja, aqui uma pele com folículo piloso, glândula sebácea, a gente vai falar dessas estruturas. Nós temos fatores exógenos, ou seja, fatores externos, né, como os infecciosos, nutricionais, físicos, químicos, actínicos, alérgicos. A gente vai explicar tudo isso, tá? Então, esses fatores exógenos, eles agridem a pele de fora para dentro, né? Então, só como exemplo aqui, os produtos químicos hoje em dia que a gente passa no chão da nossa casa, que a gente dá banho no cachorro. Hoje em dia, você vai no pet shop, é uma lista gigantesca de produto químico que você tem disponível, as pessoas colocam mesmo, né? Perfume, colocam hidratante, colocam química com cheiro forte, branqueador. Então, tudo isso vai agredir a pele, e uma das causas de neoplasia, que a gente já viu isso, são as agressões crônicas, né? E por isso esses fatores exógenos eles são tão importantes. Entretanto, a pele é muito afetada por neoplasia porque existem também fatores endógenos, ou seja, fatores de dentro para fora, como, por exemplo, os imunológicos, os congênitos, os hereditários, os hormonais, os emocionais, os metabólicos, a idade do animal e doenças internas. Tudo isso fazendo com que haja uma agressão de dentro para fora e de fora para dentro, justificando, então, o grande aparecimento de neoplasias na pele, porque ela é o órgão que sofre muitas agressões, né? Entre as causas de neoplasias, a gente vai ver algumas mais comuns. A mais comum é a radiação solar, principalmente animais que são mais branquinhos, a gente vai ver isso no vídeo 2, tá? Os fatores hormonais, no caso do macho, a gente também vai ver isso. Algumas viroses, como papiloma. As causas genéticas, a P53 está muito associada ao aparecimento de carcinoma de células escamosas. P53, nós estudamos no vídeo passado, né? É um gene que produz essa proteína, que vai ser uma proteína chamada de guardiã do genoma. Ela tem a responsabilidade de restaurar as mutações, de arrumar, desculpa, as mutações, né? E então ela é muito importante. Então, se essa proteína, se esse gene for bloqueado, ele pode ser um grande fator que vai levar ao aparecimento do câncer. E aqui não é diferente, tá? Muitos estudos veterinários têm apontado que a mutação e o bloqueio da P53 vai levar ao aparecimento de carcinomas de pele. Os fatores químicos, como eu já falei, as lesões crônicas, como eu já falei também, principalmente no sarcoma vacinal do felino, que isso vai ser o nosso terceiro vídeo. Então, a pele, aqui está uma foto da pele, lembrando que a pele dos animais, aqui é a foto de uma pele de um animal, a pele do animal ela é diferente dos humanos,
Primeiro porque os grandes animais, eles têm uma camada de proteção aqui muito grande, né? Que é o couro, o povo chama de couro. E, entretanto, os animais domésticos, a maioria deles não tem essa proteção, esse couro muito forte. Mas a principal diferença é que os humanos têm glândulas sudoríparas bastante desenvolvidas. Nós transpiramos com muita facilidade, né? E os animais não. Eles diminuem a temperatura do corpo através da perda de calor da respiração, né? Então o animal fica ofegante, respirando pela boca, aquela coisa toda. E nessa eliminação do ar quente e inspiração do ar ambiental, que é mais frio, ele diminui a temperatura, não precisando, portanto, de glândulas sudoríparas, com exceção dos equinos, né? Os equinos, eles têm mais glândulas sudoríparas e transpiram mesmo. Às vezes você põe uma sela em cima dele, cavalga, ele transpira, quando você tira a sela, está molhada. Então, a pele dos animais, eles não têm glândulas sudoríparas e, entretanto, têm glândulas sebáceas que substituem essas glândulas, que produzem muco, né? E tem uma glândula sudorípara que, muitas das vezes, é hiperatrofiada ou chamada de apócrina. Okay? Bom, então aqui a gente observa que a pele é dividida em 3 camadas mais grosseiras, né? A epiderme, que é essa camada de cima, epi significa topo, e derme vem de pele, então a camada mais superficial da pele. A segunda camada é onde estão todas as estruturas da pele, né, que fazem parte dos anexos de pele. Então a pele ela tem os anexos. Os anexos eles estão na parte da derme, que é a segunda camada. Aí a gente tem a derme superficial, que não está mostrando aqui, que é essa parte aqui de cima. E nós temos a derme profunda, que é a parte lá de baixo, né? E a última camada da pele é a chamada subcutânea, onde a gente tem o prevalecimento de tecido gorduroso. Então, isso tudo que vocês estão vendo aqui embaixo, formando a camada subcutânea, é gordura. Então, os animais mais gordinhos, ela vai ter a camada subcutânea mais desenvolvida. Os magrinhos, o contrário. É onde a gente tem, então, uma ótima via para absorção de medicamentos, porque o medicamento nessa camada, ele entra aqui nas gorduras e é absorvido por esses vasos que estão na derme. Então, a derme, que é a camada que tem os anexos, além das glândulas que eu falei, sebáceas, né, que são essas daqui, e as sudoríparas, ou chamadas de apócrinas, elas estão aqui junto com o músculo eretor do pelo. Então, quando o animal ele se uriça todo, né, geralmente quando está com medo, quando está brigando, quando vai atacar, ele uriça todo e fica, né, contrai esse músculo e o pelo fica ereto. Além disso, nós temos um tecido conjuntivo, que é toda essa parte rosinha que vocês estão vendo aqui, né, que faz a sustentação dessas estruturas, porque as estruturas não estão boiando, elas estão presas no tecido conjuntivo. E se vocês lembrarem da histologia, o tecido conjuntivo ele é formado por fibras colágenas, né, e células que produzem essas fibras, chamadas de fibroblastos e fibrócitos. Então, nós temos, né, basicamente dois tipos de células e uma fibra. O fibrócito, o fibroblasto, que produz matriz do tecido conjuntivo, que é o colágeno, através de fibras colágenas e também elásticas. Tá? E também nós temos aqui grande quantidade de vasos sanguíneos, arteríolas, artérias, vênulas e veias, né? E também terminações nervosas, né? A gente passa a mão assim bem leve na pele, a gente sente a mão por mais leve que seja, porque a pele é um órgão tátil, muito importante, e por isso tem terminações nervosas bastante sensíveis, né? Bom, então se você olhar aqui, o que eu tenho? Células epiteliais, tenho vasos sanguíneos, tenho glândulas, tenho folículo piloso, eu tenho vasos sanguíneos, tecido conjuntivo e tenho gordura. Olha quanta coisa que eu tenho numa pele. Esse é o segundo motivo que faz com que eu tenha uma grande quantidade de neoplasias na pele. O primeiro motivo eu já falei, que são as agressões externas e internas. O segundo motivo é esse aqui, porque a pele ela tem praticamente todos os tecidos possíveis que levam ao aparecimento de neoplasias. Quais são eles? O tecido epidérmico, né? O tecido de vasos sanguíneos, o tecido glandular, células epiteliais formadoras do folículo, o muscular, que isso aqui a gente nem conta, porque é muito raro, muito difícil,
Agora, vasos sanguíneos, muito comum. Tecido fibroso, mais comum ainda. E tecido gorduroso, muito comum também, que são os lipomas, tá? Então, eu tenho uma grande variedade de tecidos, juntando as agressões, eu tenho, então, um grande índice de neoplasias cutâneas. Se a gente pegar a camada epidérmica, somente essa daqui, mais superficial, e ela é microscópica, tá certo, gente? Você olhando para a pele assim, você não consegue observar essa camada de tão fininha que ela é. Porém, se a gente pegar essa camada e destrinchar, se a gente, né, abrir essa camada, a gente vai ver que ela é formada por várias camadas. Uma basal, uma espinhosa, onde as células estão mais redondinhas, e outras 3 camadas, onde as células estão achatadas e perdem o núcleo. Então, essa camada basal, onde eu tenho grande multiplicação de células. Então, vai multiplicando, as células vão sendo empurradas para cima, né? Aqui, ela perde o núcleo, achata e forma a camada córnea, que é uma camada de proteção, onde eu tenho aqui em cima uma camada de queratina, onde protege a pele. Então, essa camada aqui, ela pode ser agredida, né, principalmente pelos raios solares, levando ao aparecimento de carcinoma basal e carcinoma espinocelular, né, ou de células espinhosas, que é essa camada aqui mais superficial. Então, pode afetar a camada mais superficial, pode afetar a camada mais basal, certo? Bom, e aqui é a histopatologia do que eu acabei de falar. Aqui, a epiderme, que é essa camada grandona que a gente acabou de ver, com várias, né, camadas que não dá para ver aqui direitinho, por causa do aumento, né? Aqui é a camada córnea, então eu tenho aqui um extrato córneo formado por queratina, a pele mais grossa do coxim, da narina, ela é formada por uma camada bastante espessa dessa queratina, que é a proteção, a epidérmica, que a gente acabou de falar, o folículo piloso, que na verdade é uma continuação da epidérmica, onde eu tenho células epiteliais formadoras do folículo, onde o pelo vai sair. Aqui, a glândula sebácea, que vai produzir um óleo, né? A função da glândula é produzir um óleo. Sabe quando você fica um tempinho sem tomar banho, a sua pele fica oleosa, fica viscosa? É esse óleo que é produzido. Esse óleo tem a função de proteção. Daí, a gente não poder dar banho em animais de estimação com grande frequência, né? Porque você tira essa camada de proteção, o sabonete tira essa camada oleosa, e aí a pele fica mais exposta a fungos e bactérias, né? Então, a primeira camada de proteção é a queratina, que eu já falei, e a segunda é a proteção oleosa que essa glândula produz. A camada dérmica é formada aqui, então, cada pontinho preto desse que vocês estão vendo é um fibroblasto, uma célula que produz matriz colágena, que é todo esse rosa que vocês estão vendo aqui, que sustenta os anexos da pele. E, por último, a parte gordurosa, que é essas bolhas que vocês estão vendo aqui em branco, né? Isso é gordura. Então, os adipócitos são formados por gordura, são células do tecido de gordura, que formam a camada subcutânea. Então, aqui é a foto, né, da histologia normal do tecido. Aqui uma camada bem grossa de queratina, essa camada aqui fininha que vocês estão vendo rosa, é a mesma dessa daqui. A diferença é que essa aqui é uma pele grossa e essa aqui é uma pele mais fina, tá? Aqui é a camada epidérmica, aqui a camada dérmica, aqui a camada hipodérmica subcutânea. Bom, então, entrando especificamente no assunto, eu trouxe para vocês esse artigo que faz um estudo retrospectivo de 761 tumores, bastante, né? De pele em cães, publicado em 2006 pela Federal de Santa Maria. Então, a gente tem aqui que a grande maioria desses tumores são idosos, né? E isso é uma realidade. E aí a gente volta à aula passada e relembra que quanto maior a idade do animal, mais provável ele ter, por conta da característica de progressividade da doença e acúmulo de agentes etiológicos, né? 39 em adultos e 4,5% em filhotes. Então, a gente observa que neoplasias cutâneas em filhotes, elas existem, mas são muito raras, tá? Não existe diferença entre macho e fêmeas. 82,2% um tumor só e o restante mais de um tumor. Então, a maioria deles apresentava um tumor. E 93% um tipo histológico, 5% dois tipos e 1% três tipos. Então, o que prevalece na pele? Um tumor de um tipo histológico só em idosos. Tá? Quanto à origem, a gente viu lá passada, né, que pode ser de origem epitelial, mesenquimal, melanocítica. Então, as epiteliais
elas são, na grande maioria, benignas, então elas são a minoria, mas é grande parte, né? A grande maioria são benignas, mas não existe muita diferença, porque um valor percentual aproximado de maligna. E as mesenquimais, elas são a maioria, e a maioria é maligno, certo? E os melanocíticos, esse amarelinho aqui, que são dos melanócitos, né, maligno e benigno, apesar de eles serem menores, eles são 2,5 vezes mais malignos. Então, em ordem de importância, você fala assim, os mesenquimais são mais importantes porque são mais acometidos. Sim, mas os melanocíticos são mais malignos e matam mais. Então, quem é mais importante nessa história? A gente tem que ver o índice de prevalência e o índice de agressividade. Então, aqui, pessoal, são os principais tumores que a gente vai ver nessa parte de pele, que são esses daqui que a gente vai ter aula, tá? E também vamos ter aula de melanoma e hemangioma, que são também importantes. Infelizmente, pessoal, o nosso tempo é muito curto. Não dá para falar de todas as neoplasias, né? O objetivo da disciplina é a gente trazer as principais neoplasias, as que mais acometem, talvez as mais malignas, né? Mas as que mais a gente encontra na clínica veterinária, tá certo? Principalmente pequenos. A gente vai citar grandes, mas o nosso foco é pequenos animais, que é o grupo que é mais importante, que é mais acometido, tá certo? Então, esse artigo traz essa lista aqui, que é que nós vamos falar por agora, e depois a gente vai falar de melanoma e de hemangioma e hemangiosarcoma, tá bom? Então, a grande pergunta que a gente faz, quando aparece um caroço na pele do animal, a primeira pergunta que a gente faz é essa, a gente viu isso na aula passada. Para ter um diagnóstico mais preciso, eu preciso diferenciar se é neoplásico ou se não é neoplásico. Então, de 761 tumores de pele, 88,4% foram neoplásicos e 11,6% não neoplásicos. Então, quando aparecer um caroço na pele, a grande probabilidade, muita probabilidade de ser neoplásico, sim. Porém, pode ser não neoplásico. Daí a importância de fazer o diagnóstico certeiro com exames histopatológicos e complementares que a gente viu na aula passada. Então, os mais importantes, mastocitoma. Mastocitoma é o mais importante, é o mais acometido, o índice maior, tá? Depois vem carcinoma de célula escamosa, adenoma, perianal, lipoma, tricoblastoma e esses dois aqui, melanoma e hemangioma, hemangiosarcoma também como bastante importantes. Então, aqui vem a tabela por ordem de acometimento, tá? A gente vê aqui que o mastocitoma, né? 20% mastocitoma, quando vem para a segunda mais comum, cai para 7%. Olha a diferença. Então, o mastocitoma ele é realmente muito importante. A gente vai falar dele no próximo vídeo. Okay? E aí vem o carcinoma, adenoma, lipoma, como nós já falamos, tá? Esse outro artigo aqui, ele traz as raças que mais tem, né? Então, o cocker e o boxer. O boxer, pessoal, ele tem um problema muito sério, né? O boxer, ele é uma raça geneticamente muito predisposta a neoplasias, tá? Então, a gente vai perceber que o boxer, ele está presente em todos os índices de cães mais acometidos de todas as neoplasias. É linfoma, é mastocitoma, é carcinoma, e aqui não é diferente. Não tem diferença de macho e fêmea, colaborando com o que aquele outro artigo trouxe para a gente. Esse aqui já tem 1000 casos, né? E as neoplasias perineais em machos são muito importantes. Então, a gente vai falar delas rapidinho agora, porque em machos, as malignas é 90,5% de chance de aparecer e as benignas é 100% de chance de aparecer, são epiteliomas, quando é neoplasia, né? Então, vou repetir. Quando os machos apresentam neoplasias na região, na glândula perineal, se for maligno, a chance é 90,5% de ser. E se for benigno, se for neoplásico, é 100% de ser. Então, aqui, a glândula perineal, ou perianal, né? Ela é uma glândula que faz a lubrificação das fezes, né? É importante ali. Só que acontece, como as fezes passam ali e as fezes são contaminadas, há uma infecção nessa glândula com grande probabilidade de inflamação dessa glândula ao longo do tempo. É mais comum em machos idosos, né? Então, eles começam a apresentar alterações e conforme vai passando o tempo, eles começam a ter neoplasia nessa região.
Aqui é um outro caso, esse animal teve que ser eutanasiado, porque não teve jeito mais, né? Então, eles têm um aumento, começa assim, e esse aqui é um carcinoma, os dois são um carcinoma, né? Perineal. É chamado de hepatoide, porque eles microscopicamente parecem com um hepatócito, por isso que é chamado de hepatoide, tá? E eles são hormônio dependentes, né? Então, você pergunta assim, ué, Gi, por que ele aparece só em macho? Por que ele é comum em macho? Né? É porque ele é hormônio dependente. A fêmea não tem uma probabilidade maior de ter na mama porque tem estrógeno e progesterona? O macho tem maior probabilidade porque essa glândula ela é estimulada pela testosterona para marcação de território também. Então, a testosterona ela tem um fator importantíssimo no aparecimento desse tumor. E aí, a castração precoce é um indicativo, um método muito eficaz de prevenção do adenocarcinoma perineal, certo? Então, a castração precoce, além de todos os benefícios que o animal pode ter, né? Ele também faz a prevenção do adenocarcinoma perineal. Aqui é a tabela que ele traz, né? Mastocitoma, então, mais uma vez, trazendo. Aqui é um outro artigo em inglês, onde ele traz com relação às biópsias de pele, né? Então, aqui também, mesenquimal a maioria. Então, a gente vê que lá nos Estados Unidos, nos países fora do Brasil, aqui foi no Zimbábue, a gente tem também a mesma proporção de mesenquimal, epitelial, melanocítico, né? Então, é mais ou menos parecido, apesar do clima ser muito importante no aparecimento dos carcinomas pela radiação solar. No caso dos gatos, a gente tem também as mesmas neoplasias, com diferença de uma, que é o tricoblastoma. Trico vem de pelo. Aí você fala assim, eita, Gi, então quer dizer que o animal tem câncer de pelo? Como é que funciona isso? O pelo nem tem células, né? O pelo é pura queratina e estrutural. Então, são as células do folículo piloso que produzem o pelo. Tá? Então, no caso do gato, o tricoblastoma é muito importante. Aí vem os outros que também vêm no cachorro. Mastocitoma, carcinoma, fibrosarcoma, adenoma. E a grande diferença é que a maioria são malignas. Então, no gato, qualquer nódulo cutâneo, a gente tem que ficar prestando atenção, porque a probabilidade é que ela seja maligna. Certo? Então, isso aqui eu já falei. É o órgão maior, muitas agressões, alto índice. Ah, sim, esse aqui é um outro fator muito importante. Alto índice de renovação celular. As células ficam se multiplicando em grande velocidade porque a pele é renovada diariamente, né? Então, todos os órgãos que têm um alto índice de multiplicação, como fígado, intestino e pele, a gente tem uma probabilidade maior de mutações e isso é meio óbvio, né? Se ela multiplica mais, a probabilidade de ter mutações é maior, ok? Aqui a classificação TNM, isso aqui é uma tabela, né, que não tem tanta importância, mas veja, o T1 é no máximo menor que 2 centímetros, T2 de 2 a 5 centímetros, T3 maior que 5 centímetros, T4 maior do que isso, né? Infiltração. E linfonodos e metástases, isso aí a gente já viu, para classificar os estágios de maneira geral, né? Mas isso aqui de maneira geral, cada neoplasia de pele específica vai ter a sua classificação. E aí, só para a gente recordar da aula passada, na pele, é origem ectodérmica, né? Epiderme e glândula. Então, a gente tem folículo piloso, glândulas sudoríparas e a epiderme. Então, são 3 de origem epitelial, certo? Na pele, tem 3 de origem epitelial. A epiderme, que é aquela camada superficial, as glândulas é de origem epitelial e o folículo piloso é de origem epitelial. Só 3, tá? De mesodérmica, a gente tem um monte. Tem o tecido adiposo, tem o tecido fibroso, tem os vasos sanguíneos, tem as células que estão ali, como os macrófagos, que são os estiócitos, mastócitos, linfócitos, plasmócitos, né? Então, a gente tem uma grande quantidade, por isso, é a mais prevalente na pele de origem mesodérmica. E, por último, a de origem melanocítica, que são os melanócitos, né? Que tem outra origem, não é a origem epidérmica, não é a origem mesodérmica, por isso é uma classificação à parte, os melanócitos. A origem deles é neuroectodérmica, né? E aí os melanócitos, eles ficam na camada basal da epiderme. Lembra que eu mostrei a epiderme? Com aquelas várias camadas granulosa, espinhosa, lúcida. A camada basal é onde ficam os melanócitos, e a gente vai ver isso especificamente quando estiver falando de melanoma, tá bom? E não podemos esquecer
que a pele ela pode ser foco metastático de outras neoplasias que estão em outros locais. Como, por exemplo, neoplasia de fígado, neoplasia de osso, neoplasia de intestino, pode levar a metástase na pele também, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Então, aqui, alguns exemplos, né? O neoplasias malignas, os carcinomas, benignas, o tricoblastoma, que são os mais de anexos de pele, e os adenômanos de glândula sebácea, adenômano de glândula perineal e apócrinos, né? Então, aqui, o mais comum maligno na pele é o carcinoma, e o mais comum benigno na pele é o tricoblastoma, que é de folículo piloso, no caso dos gatos, e os adenomas, né, benignos na pele dos animais é o mais comum, ok? Bom, aqui a gente vai começar a entrar no carcinoma, então a gente vai deixar para o próximo vídeo, que a gente vai falar especificamente do carcinoma, né, e aí tem muita coisa para a gente falar, tá bom? Então, até o próximo vídeo.